Crianças, eu sou a professora Carol e hoje quem vai contar a historinha para vocês sou eu. Mas antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração. Então, por favor, juntem as suas mãozinhas, fechem os seus olhinhos e vamos começar. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por todo o cuidado e proteção que o Senhor derrama sobre mim e sobre a minha família. Nós te agradecemos também por estarmos aqui agora ouvindo essa historinha e te pedimos que cuide bem da gente, cuide bem de quem amamos e também dê consolo e proteção àqueles que são necessitados. Abençoa também a nossa meditação hoje, que seja muito proveitosa. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá? Então, a nossa historinha hoje se chama Daniel na Cova dos Leões. Ela tá lá na nossa Bíblia, no capítulo 6, no livro de Daniel, né? Primeiro abre a Bíblia, no livro de Daniel, lá no capítulo 6, tá? Então, essa é a nossa historinha de hoje. Depois pede pro papai e pra mamãe dar uma lida para vocês, tá bom? E a nossa historinha começa assim. Há muito tempo, havia um homem, ele era um rei, né? E ele se chamava Dário, né? E ele era muito poderoso, claro, ele tinha muitas terras e ele queria cuidar dessas propriedades e ele decidiu fazer uma coisa. Ele dividiu as terras dele em 120 partes. E para cada parte, ele nomeou um governador para cuidar, né? Só que eram 120 governadores para cuidar dessas terras, né? E ele pensou, puxa vida, como que eu vou controlar, né, esses governadores? Então, ele resolveu nomear 3 ministros para que administrassem esses governadores e desse tudo certo. Então, os 3 ministros que ele nomeou, né, estão aqui. E um deles era o Daniel, né? O Daniel, que era um homem muito direito, muito honesto, muito sábio, né? E os outros 2 ministros, eles ficaram com inveja, né? Eles ficaram com ciúme porque o rei, ele até pensou em colocar o Daniel numa posição bem alta de poder, né? E eles pensaram, puxa vida, a gente precisa achar alguma coisa para acusar o Daniel de má administração, mas a gente não consegue achar nada. Ele é um ótimo administrador. Então eles tiveram uma ideia. Eles foram falar com o rei e deram uma ideia. Eles falaram, rei, o Senhor, né, tem todo o poder. Então, nós viemos aqui, decidimos, né, que o Senhor poderia assinar um decreto e que nesse decreto diz que qualquer pessoa que quiser pedir alguma coisa, precisa pedir alguma coisa somente para o Senhor, qualquer coisa. Ninguém pode mais orar para outros deuses, falar com outros deuses ou pedir algo para as outras pessoas. Essa pessoa pode pedir só para o Senhor. E esse decreto ele vai ser válido por 30 dias e quem não cumprir o decreto vai ser jogado para os leões. E o rei ficou convencido disso. Ele falou, é verdade, né? As pessoas devem pedir as coisas para mim. Então o rei assinou o decreto. O Daniel logo ficou sabendo do decreto. E o Daniel orava 3 vezes por dia. O que ele fez? Ele manteve a rotina de oração dele. Ele foi lá para a casa dele, que tinha 2 andares, então ele subiu no andar de cima, pertinho da janela, né, e fez a sua oração como de costume. Mas os 2 outros ministros olharam isso e foram correndo contar para o rei. E o rei ouviu, né? Ele falou assim, olha rei, a gente viu que o seu
servo Daniel, ele estava orando para o Deus dele. E no decreto diz que por 30 dias ninguém pode orar para outros deuses. Qualquer coisa que eles quiserem, eles teriam que pedir para você. E o rei pensou, puxa vida, será que é verdade? E daí eles falaram assim, ó, e rei, lá no decreto que o senhor assinou, estava escrito que quem orasse para outros deuses tinha que ser jogado para os leões. O rei tentou fazer de tudo naquele dia para conseguir livrar o Daniel de ser jogado, porque ele gostava muito do Daniel, né? Mas ele não conseguiu. Ele precisava fazer o decreto valer, ele assinou, era uma coisa séria. Então, ele ordenou que os homens trouxessem Daniel e o jogassem na caverna, junto com os leões. Mas antes do Daniel entrar na caverna, o rei falou assim para ele: Daniel, eu espero sinceramente que o Deus para quem você tanto se dedica possa te salvar agora. E foi assim que aconteceu. O Daniel foi jogado dentro da caverna com os leões. E naquela noite, o rei não conseguiu dormir, não conseguiu comer e nem comemorou como ele fazia de costume. Né? Ele ficou muito preocupado e muito chateado. Né? Ele gostava muito do Daniel. Então, o que aconteceu? Na manhã seguinte, ele acordou e foi correndo até a cova para ver o que estava acontecendo, para ver se tinha acontecido alguma coisa mesmo, né? E quando ele chegou lá, ele falou: Daniel, Daniel, eu espero que você esteja aí e espero que o seu Deus, a quem você tanto se dedica, tenha te livrado desses leões. E o Daniel respondeu que sim, que ele orou para Deus e que Deus mandou um anjo, né? Deus mandou um anjo e que esse anjo, ele protegeu o Daniel dos leões. Ele impediu que os leões comessem o Daniel. E ele saiu de dentro da cova sem nenhum arranhão. Então o rei levou o Daniel de novo para o palácio dele, né? E ordenou que os homens que tinham acusado Daniel fossem lançados para os leões. E dessa vez não teve jeito, né? Depois disso, o rei cancelou aquele decreto que ele tinha feito e criou um outro. E ele, nesse decreto, ele dizia assim: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e orem para o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E é assim que a nossa historinha termina. Agora, vamos pensar como que essa historinha ela pode ser aplicada para a gente na nossa vida. Ela pode, e é muito interessante. O Daniel, quando ele descobriu que o rei tinha assinado aquele decreto, ele deixou de orar para Deus? Ele não deixou de orar nenhum dia, nenhum momento sequer, né? Porque ele confiava em Deus e Deus manda, Deus fala para nós orarmos e para nós agradecê-lo e para nós pedirmos tudo o que a gente quer, tudo o que a gente precisa, abrir o nosso coração. E o Daniel não deixou de fazer isso. Então, essa história mostra o poder da oração, né? O quanto é importante a gente orar, o quanto é importante a gente pedir as coisas para Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, né? Você veja, né? O Daniel, ele foi salvo de 2 leões, né?
O leão gosta de carne, o leão podia ter matado, podia ter comido, podia ter arranhado, podia ter judiado dele. E no fim o Daniel saiu de dentro da cova sem um fiozinho de cabelo, sem um arranhãozinho sequer, né? Então, a gente precisa confiar em Deus e nunca deixar de orar, né? Às vezes a gente ora e a gente não recebe a resposta na hora, né? Ou às vezes a resposta que Deus dá pra gente não é bem aquela que a gente esperava, mas a gente precisa confiar em Deus e saber que Ele sabe o que é bom pra gente e saber que Ele tá do nosso lado e que Ele sempre tá nos ouvindo, né? É muito importante a gente acordar todos os dias e agradecer a Deus pela noite bem dormida, pela proteção, né, pelo descanso, pedir proteção para o novo dia que está começando, né, não só para a gente, mas para os outros também, né, para todo mundo. E antes de dormir também, né, precisamos ser agradecidos pelo bom dia que a gente teve, né, às vezes acontecem coisas que a gente não, né, não vou agradecer por isso, mas tudo que Deus faz tem um motivo, né? E tudo que acontece, Deus faz acontecer por alguma razão que às vezes a gente não entende, né? Então a gente tem que pensar nisso e nunca desistir e nunca parar de orar, porque a gente pode ter a certeza que Deus está sempre, sempre, sempre do nosso lado, sempre nos ouvindo e sempre nos cuidando. Né? Assim como ele cuidou do Daniel e conseguiu fazer o rei perceber que Deus tem poder, né? Que Deus ouve as orações. O Daniel é a prova de que Deus ouve as nossas orações, né? Então, crianças, não esqueçam de fazer suas orações, lembrem dessa historinha, contem para o papai, contem para a mamãe, contem para os amigos, né? E a gente se vê na próxima. Agora, vamos fazer uma oração novamente. Então vamos lá. Juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de ouvir e aprender sobre a tua palavra. Lembre-me de que é através da oração que eu converso contigo, que o Senhor me ouve. É através da oração que eu posso agradecer, que eu posso pedir proteção, que eu posso pedir perdão dos meus pecados. E é através da oração que eu posso conversar com o Senhor sobre qualquer coisa, né? Os meus medos, os meus desejos, as minhas vontades. Pedimos também proteção para todas as pessoas, em especial as que sofrem com o Covid-19, né, os que perderam seus familiares e precisam de consolo. Peço também proteção para a minha família, para mim, para as pessoas que eu amo. E eu te agradeço por mais uma oportunidade novamente de ouvir e aprender sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O telefone do céu é a oração. Oi, amiga. Tudo bem, formiga? Como você tá? Então, você acredita que me chamaram aqui pra brincar com as crianças e não tem criança? Não tem criança. Eu já falei, tá no meu contrato. Só um pouquinho que eu tô resolvendo aqui. Eu já falei, tá no meu contrato. Pra eu ir, tem que ter criança. Estão achando o quê? Que eu tenho cara de palhaça? Eu não entendo isso, porque assim não dá. Eu preciso de condições... Só um pouquinho. Preciso de condições de trabalho, tá entendendo? Porque não dá pra ver. Usando a minha... Só um pouquinho que tem um pessoal aqui. Pessoal que tá querendo falar comigo. Depois eu falo com você, tá bom, formiga? Tchau. E aí? Por que vocês estavam me chamando? Atim, vem aqui um pouquinho. Pode ser um pouquinho mais perto. Quê? As crianças estão ali. O quê? As crianças estão ali? Elas estão Onde? bem aqui na frente, ó. Elas estão lá e estão vendo a gente aqui? Estão vendo a gente. Ai, ufa! Ai, que bom, eu tô com tanta saudade das crianças. Eu já falei, quando eu quero sair para brincar,
eu fico lá jogada no armário e depois eu quero brincar com as crianças. Então, já que elas estão ali, eu fico bem mais feliz. E o que a gente vai fazer agora? A gente pode cantar uma música. A gente já estava cantando uma música e você entrou. Então tá bom, então vamos cantar. Mas elas têm que cantar comigo, com a gente. Então vamos todo mundo cantar, tá bom? Então tá, A então tia combinado. Dai pode ensinar pra gente os gestos dessa música. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu, de joelhos no chão, diz que uma vez, duas ou três, e se não atender, telefone outra vez. E se não atender, telefone outra vez. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu, de joelhos no chão, diz que uma vez, duas ou três, e se não atender, telefone outra vez. E se não atender, telefone outra vez.